Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sexta, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje quero compartilhar com os meus amados irmãos, com as minhas irmãs, sobre as razões pelas quais devemos celebrar a misericórdia do Senhor. A passagem bíblica que há de fundamentar este assunto, esse tema, encontra-se no Salmo de número 103. Faremos uma leitura dos 12 primeiros versículos da palavra. Vamos ler então. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e dá de coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui constante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o ocidente do oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Amém. Para a santa palavra do Senhor. Razões pelas quais devemos celebrar as misericórdias do Senhor. O salmista começa falando neste salmo assim: bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Lá na frente do salmo, que nós não lemos os versículos posteriores, Davi convida todo o exército celestial, as estrelas, o firmamento, toda a criação de Deus a celebrar com ele, momentos áureos de louvor, de celebração ao nosso Deus, pelas suas misericórdias. Então ele chama a atenção do seu próprio coração, fala para a sua alma, disse: alma, coração, fale bem do Senhor. Convida os exércitos celestiais, toda a criação, para se juntar a ele, e no momento de celebração e louvor possa expressar reações de gratidão, de louvor e de celebração pelas misericórdias do Senhor. Maravilhoso este salmo, um dos salmos mais lindos escrito por Davi. No versículo de número 8, Davi nos dá algumas lições maravilhosas sobre a singularidade do caráter do nosso Deus. Ele fala no versículo 8, o Senhor, ele é misericordioso, Deus é piedoso, longânimo, assaz benigno, não repreende perpetuamente, não nos trata segundo os nossos pecados, sua misericórdia não tem limite. E ele diz, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Davi foi considerado por Deus um homem segundo o seu coração. Ele teve alguns momentos difíceis na sua caminhada, cometeu algumas falhas, alguns erros, alguns pecados, mas era um homem com capacidade de se retratar diante do Senhor também, quando ele errava e quando fazia as coisas que não agradavam o coração de Deus. Por isso foi chamado um homem segundo o coração de Deus, pelo próprio Deus, Porque era um homem transparente, capaz de chegar diante de Deus, reconhecer os seus pecados, suas falhas, como ele escreveu o Salmo 51, se retratando diante do Senhor, dos pecados que ele havia cometido contra Betseba e contra o próprio marido dela, Urias, seu general de confiança. E este salmo é um salmo de celebração, de ações de graça, que Davi escreveu em homenagem a Deus pelas suas misericórdias. É um salmo de gratidão do coração de Davi para os nossos corações. Precisamos, meus amados irmãos, todos os dias fazer uma avaliação das misericórdias do Senhor. Não merecemos nada nas nossas vidas. O que nós somos hoje, somos pela graça de Deus,
porque o nosso Senhor, o nosso Deus é maravilhoso, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, é assim que diz a sua santa palavra. E nós vamos aprender com o salmista agora as razões pelas quais nós devemos celebrar as misericórdias do Senhor. Todas as respostas a essa pergunta, a este tema, encontra-se no próprio Salmo, né? Nós vamos repetir alguns versículos para responder esta tese, este tema, razão pelas quais devemos celebrar as misericórdias do Senhor. Em primeiro lugar, Davi disse, porque é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Meus amados irmãos, o perdão é a base para que alcancemos a salvação em Cristo Jesus, né? Jesus pregando no seu tempo disse, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando nós chegamos diante de Deus, arrependido dos nossos pecados, Deus proporciona a todos nós o perdão dos nossos próprios pecados. E quando nós estamos perdoados, estamos aceitos diante de Deus para momento de celebração e de louvor. Davi reconhece a misericórdia do Senhor por ter perdoado todas as suas iniquidades. Segunda razão por que nós devemos celebrar as misericórdias do Senhor. O próprio salmista nos dá essa orientação. Porque é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Se fizermos uma avaliação da nossa caminhada cristã, de todos os momentos adversos na nossa vida, e nós procurarmos saber aqueles momentos que as enfermidades chegaram até nós, e muitas delas até difícil de sair do nosso corpo, foi o nosso Deus que pela sua mão poderosa nos sarou, né? Não é por nada que quando Jesus foi à cruz do Calvário, tinha duas missões a serem cumpridas ali no Calvário. Primeiro, morrer para nos proporcionar salvação através da expiação, né? E o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. E segundo, ele levou para o Calvário também as nossas enfermidades, diz o livro de Isaías, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então temos razões de sobra para celebrarmos as misericórdias do Senhor. Primeiro, porque Ele perdoa as nossas iniquidades. Segundo, é Ele que sara as nossas enfermidades. Terceiro, é quem da cova redime a tua vida. É uma maneira metafórica, uma metáfora que Davi usa, né, que redime a tua vida da cova. É como nós estivéssemos no mais profundo do poço, ou na cova mesmo, morto, e Ele nos ressuscitou, né, nos tirou daquela vida de pecados, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, para uma nova vida em Cristo Jesus. Ele que nos redime, né? A palavra redimir quer dizer comprar. O preço do nosso resgate custou o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Ele que nos redime, Ele que nos compra pela sua obra expiatória no Calvário. Quarto lugar, quem farta de bens na tua velhice. Deus tem nos acompanhado desde a infância, desde o nosso nascimento até os últimos dias da nossa vida. O Deus que cria é o mesmo Deus que providencia. Jamais Deus abandonou a sua criação, né? Tantas coisas criadas no que diz respeito aos animais, toda a vegetação, né? Tudo que Ele criou tem como objetivo alimentar o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Deus sempre cuidou da natureza para que o homem pudesse se beneficiar dela tirasse o sustento, a sobrevivência, para que ele pudesse viver todos os dias nessa terra. Deus acompanha o ser humano desde a sua formação no ventre até os últimos dias da sua velhice, aqueles que realmente temem ao Senhor. Em quinto lugar, ele diz, ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Deus é infinito, meus amados irmãos, em misericórdia. Sempre quer o nosso bem. As pessoas aqui não sabem usufruir da bondade, da misericórdia do Senhor, né? O versículo-chave que fala do amor de Deus em relação ao ser humano é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus mandou o seu Filho até a cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. Aquela cruz não pertencia a Jesus, aquela cruz pertencia a todos nós,
pecadores, era nós que deveríamos estar crucificados pelos nossos erros, pela nossa desobediência. Jesus, sabendo que nós não teríamos condições nenhuma de se salvar, então Deus providenciou a salvação através da morte do seu Filho no Calvário, né? Então nós precisamos ser bastante gratos por isso. Isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus, isso é misericórdia de Deus. Davi tinha esse coração altamente grato diante do Senhor. Por isso escreveu o Salmo de número 103, para celebrar as misericórdias do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, que tenhamos uma mente, um coração sempre agradecido ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos proporcionado. Nós não merecemos nada, mas Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, como diz a sua santa palavra. Amém, queridos? Aprendemos hoje como celebrar, as razões por que devemos celebrar as misericórdias do Senhor. É Ele que perdoa as nossas transgressões, é Ele que sara as nossas enfermidades, é Ele que não se aborrece de uma maneira longa, perpétua contra nós, está sempre querendo o melhor das suas ovelhas, do seu povo. É assim que funciona no coração de Deus, que tenhamos um coração sempre grato a Ele todos os dias, e que todos os dias, ao nos levantar e fazer a nossa primeira oração e ler a palavra de Deus, precisamos tirar momento para celebrar as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, né? E a compaixão do Senhor que Ele tem tido para conosco todos os dias da nossa vida. Que tenhamos esse coração grato. Que o Deus, Criador de todas as coisas, te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Até segunda-feira, se Deus nos permitir.